Mateus capítulo 3, irmão. Amém? Mateus 3. Mateus 3:13. Amém, Tiagão? Obrigado. Se você ficar em pé aí, depois você volta. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 13. Já encontrou? Quem encontrou, diga amém. Então você olha para mim aqui agora que eu vou falar antes alguma coisa aqui. Antes de ministrar a palavra essa noite, que é a continuação da de domingo, quantos estiveram aqui domingo, glória a Deus, não teve, assiste lá que é benção. Tá? E no domingo também nós vamos terminar isso aí, eu acho, querendo Deus, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu realmente quero aconselhar você de ouvir a pregação e ouvir de novo, e orar e ler na sua casa. Porque esses entendimentos, essas coisas, não são uma coisa assim, fui lá no culto, foi gostoso. Não, irmão. Isso é uma coisa que você tem que levar para a sua vida. Amém? Tiago falou que a gente não deve ser só ouvinte da palavra, mas praticante, né? Porque aquele que só ouve e não pratica, está fazendo o quê? Ele está enganando ele mesmo. Então cada culto é fundamental, amém? Cada culto é Deus falando uma coisa sobre nós. Deus desvendando as coisas a nosso respeito, para que a gente seja aquilo que Ele planejou um dia, amém? Então, é muito importante. Mateus capítulo 3, versículo de número 13. Nesse tempo, Jesus se dirigiu da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia dizendo: é eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele admitiu. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sob o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. E respondeu Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo ao monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: sai, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos o vieram e o serviram. Vieram e o serviram. Amém? Já há alguns dias, nós temos falado a respeito de paternidade, de orfandade no Espírito. E aqui agora me ocorre uma outra coisa. Eu quero te dar um outro conselho. Não somente ouça de novo as pregações que estão no site, para que o seu entendimento seja apurado e aprofundado. Mas também nós temos uma parte no site chamada Devocionais da Petra. Quantos já leram? São textos. São textos. São estudos. São reflexões. Então, muito do que você escuta aqui, a continuação está em texto. Então, leia. Amém?
Nós vemos aqui, essa passagem é muito conhecida, né, irmãos? Jesus vai ao Rio Jordão, porque lá estava João Batista, seu meio primo, batizando as pessoas. Jesus chega, João olha para ele, não quer batizar ele, João não se acha digno de batizá-lo, mas Jesus fala, não, deixa agora, deixa por agora, para que se cumpra toda a lei. Então João vai lá e batiza Jesus, amém? E nessa hora que Jesus é batizado, algo sobrenatural, poderosíssimo acontece. Algo que só aconteceu uma vez na Bíblia. Onde? Gênesis capítulo 1. O que acontece aqui no dia do batismo de Jesus, só acontece em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra porém estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve. Os versos de número 1, 2 e 3 de Gênesis capítulo 1, acontece exatamente o que está acontecendo aqui em Mateus. O Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, Deus na sua plenitude aparece. Porque aqui nós vemos o Filho dentro da água, a palavra dentro da água, o Espírito descendo, o Espírito Santo, e o Pai falando. E lá em Gênesis a mesma coisa. Porque a palavra, e disse Deus, a palavra é Jesus. Jesus é o verbo que se encarnou. O verbo que se fez carne. O Espírito Santo estava onde? Sobre a face da onde? Das águas. E Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito, em Gênesis capítulo 1. Pai, Filho e Espírito, em Mateus capítulo 3. Em Gênesis capítulo 1, Deus estava criando todas as coisas. Em Mateus capítulo 3, Deus está recriando todas as coisas. E ali, a voz do Pai é ouvida, a voz do Pai, a voz do Senhor, é ouvida, a voz do Pai. E o que é que o Pai diz? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É esse aí, ó. Não é outro, é esse. Não é o João Batista, não é os profetas, não é Moisés, não é Abraão. Esse aí, ó. Esse aí é o meu filho. Esse é o meu filho unigênito. É ele, é esse aí. Ele aí, ó. Ou seja, nós vemos aqui o que? A clara figura e a clara definição do que um pai é e do que um pai faz. Ele assume paternidade, ou seja, este é o meu filho. Olha aí, ó, ele aí, ó. Ele assume a ligação, ele declara para, enfim, para o mundo, para todo o universo, para toda a criação, que Jesus era filho dele. E ele fala, é nele que eu tenho prazer, é nele que eu tenho amor. Segunda coisa que o pai deve dar. Então ali fica claro a função do pai sobre o filho. Jesus sai do Rio Jordão, a hora que ele sai, o Espírito Santo já está esperando ele na beira do rio. E para onde é que o Espírito Santo o leva? Para o deserto. É o Espírito Santo que leva, viu, irmão? Não é o diabo, não. O diabo só chega depois. Lê para você ver. É o Espírito de Deus que leva Jesus para o deserto. E diz claramente, ele leva para Jesus ser tentado. Então aqui tem 4 tentações aqui, ó. 3 delas apontam uma coisa, preste atenção. Quando o diabo chega, depois de 40 dias, a primeira coisa que ele fala para Jesus é: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que ele está falando, irmão? Qual é o grande ataque de Satanás contra as nossas vidas? Aonde que é? De quem que você é filho?
Ele não chegou, olha o pão, o diabo, os demônios. Não, ele chegou, ele fez uma pergunta simples para Jesus. Você está com fome, né? Se você é filho de Deus, dá um jeito na sua situação. Você está com fome. Mas tem uma coisa, irmão. 3 versículos acima, 40 dias antes, o próprio Deus tinha falado que você é o meu filho. Tu és o meu filho amado. A primeira que o diabo chega, olha, você é filho de Deus mesmo? Que filho de Deus, acho que não passa essas necessidades que você passa. Né? Nascer na manjedoura, ser filho de carpinteiro, lá. Olha, né? Filho de Deus tem poder. Usa o seu poder para eu ver se você é filho de Deus. Usa aí, faz alguma coisa. E é interessante que a primeira é se você é filho de Deus. A segunda, manda essas pedras se transformar em pão, porque você está com fome. E fome fala do quê? Das nossas necessidades. Uma das primeiras características do pai é ser o provedor. O que é o provedor? Aquele que supre as necessidades. Então na primeira, o diabo estava atacando o quê? A paternidade. Na segunda, estava atacando o quê? A paternidade. Ele está dizendo, olha, mas é estranho você falar que você é filho de Deus, porque pai que é pai, não deixa o filho passar isso aí, ó. Você está 40 dias sem comer nada, o diabo falava. Transforma essa pedra então em pão, para a gente ver o que vai dar aí. E Jesus fala assim, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é um ensinamento sobre paternidade. Porque Jesus, o diabo o ataca na área das necessidades, e ele ataca o diabo nas necessidades. E ele declara que o verdadeiro filho de Deus, e que os verdadeiros filhos de Deus, não se relacionam a partir de necessidades, mas de verdade. E ele fala, não só de pão, o meu pai é meu pai. O meu pai não é meu pai só porque ele me dá ou não dá pão, mas daquilo que sai da boca dele eu vivo. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso aqui é importantíssimo, porque Jesus falou assim, no mundo tereis, o mundão é... Jesus, na sua oração sacerdotal, ele falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Nós vamos ficar aqui, até o nosso Deus vir buscar. E por que nós vamos ficar aqui? Porque a gente tem que ser sal, a gente tem que ser luz, e a gente tem missão para cumprir, que é levar a luz do evangelho para quem não ouviu. Amém, irmãos? Então, quando não cumprir essa missão direitinho, nós vamos ficar aí trabalhando. Então o diabo tenta atacar ele, olha, ser filho de Deus mesmo? O diabo talvez muitas vezes já falou isso com você, se não falou, um dia vai tentar falar, olha, mas você está passando essa prova aí, você está passando necessidade aí, você está sem emprego, como é que filho de Deus fica sem emprego? Ora, irmão, Jesus certa vez disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem um travesseiro para eu dormir. Você lê Atos dos Apóstolos, você vê as cartas de Paulo. Quem era esse homem, irmãos? Quem era o Paulo? O Paulo era um homem de tão íntima comunhão com Deus, o apóstolo Paulo era um homem de Deus tão poderoso. E como é que era a vida dele? Leia. Como é que era a vida dele? Só palácio, carro do ano, nenhum problema, Deixa eu te dizer uma verdade, nós estamos aqui pela verdade, amém, irmãos? Quanto mais próximo de Deus alguém está, mais Deus conta com ele. E aí, se prepare. Poderia citar tanta gente, mas me vem na cabeça Jeremias. Quantos já leram os 2 livros do profeta Jeremias? Jeremias e Lamentações. Lamentações, quem foi que escreveu? Lamentações de Jeremias. O que é uma lamentação? Choro. Mas eu quero ser de Deus, eu quero ser mais perto de Deus. Maravilha! Quanto mais próximo de Deus,
mais Deus divide o que Ele sente no coração dele com você. E aí você chora. Quando você vê a miséria do ser humano sem Deus, você chora. Vocês estão entendendo? Então, o diabo veio e falou: você é filho de Deus mesmo? E depois, se você é filho de Deus, você não estaria passando necessidades. E Jesus fala: não, eu sou filho do meu pai, não porque ele é um provedor de pão para eu comer. Não é aí que eu vejo que eu sou ou não sou filho do meu pai, que eu estou ou não estou com meu pai, mas é em cumprir o que sai da boca dele, a nossa obediência a Deus, como o próprio Jesus falou e ensinou para todos nós. A minha comida e a minha bebida é o quê? É fazer o quê? A vontade do meu pai. Era disso que Jesus se alimentava. A pergunta é: nós como filhos de Deus, nós estamos alimentando o quê? Só de pão? Eu conheço muitas pessoas que abandonaram Jesus, abandonaram a igreja porque faltou pão. Essas teologias malucas, essas pessoas meio doidas que andam falando nas televisão, no rádio, aí, irmão, tem que ter cuidado. Porque eles estão ensinando uma coisa que não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é. Que não cabe aquilo que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo, por exemplo. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Porque um soldado de Cristo, um soldado que foi convocado, ele não se importa com as coisas dessa vida, mas se importa em agradar e satisfazer aquele que o convocou. Quem é que convocou você? Não, o diabo não para, irmão. Ele volta de novo. O diabo transporta Jesus para o lugar mais alto do templo. Preste atenção. O diabo já levou Jesus para o boteco, para a biqueira, para o carnaval da tua andando pelado. Não, o diabo trouxe Jesus para a igreja. Preste atenção, o templo. O templo de Israel era a sede da religião dos judeus. E o diabo leva ele para onde? Aqui tem uma mensagem dentro da mensagem. Se não for o discernimento do Espírito Santo na sua vida, você não percebe o diabo falando, agindo e movendo. Você não percebe. Eu percebo sim. Percebe não. Inclusive, digo mais. Se o Espírito de Deus não mora em você, você não percebe nada. Porque você está morto. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Vocês estão mortos no seu pecado. Você está morto, cara. O mundo inteiro jaz no maligno. É a pregação de quinta passada. Você vê tudo distorcido. Você vê tudo a partir da mentira. Você sente a partir da mentira. Você pensa a partir da mentira. Você age a partir da mentira. E você fala tudo distorcido. Não é Jesus. Aí o diabo leva Jesus para o templo, para o lugar mais alto, para o pináculo. E fala o que para ele? Olha, pula lá para baixo, lá, pode pular. Porque está escrito lá no Salmo 91, que ele vai dar ordem para os anjos, ao seu respeito, e eles vão te guardar, você não vai tropeçar em pedra nenhuma. É um outro ataque à paternidade. Sabe por quê? Porque o verdadeiro pai estabelece o quê? Limite. O que é os 10 mandamentos? O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos da lei de Deus eram o quê? Gente, não pode, não pode, não pode, não pode. O que é isso? Limite. Eu posso pegar a mulher do outro? Não. Eu posso matar? Não. Posso roubar? Não. Posso adulterar? Não. Posso cobiçar? Não. Eu posso viver minha vida como se não tivesse Deus? Não, tem que guardar o dia santo deles ao sábado. Eu posso adorar a imagem de escultura? Eu posso adorar? Não. Então os 10 mandamentos era Deus ensinando a humanidade que, gente, eu sou o pai de vocês. E todo pai estabelece o que para o filho? Limite. E o que é viver contente? O que é ter alegria na vida, irmão? Não é sair por aí, não. Alegria é viver dentro dos limites do pai
contente. Porque o limite que o pai põe não é para estragar a nossa vida, é para proteger a gente. O pai traz os 10 mandamentos porque ele ama. E o povão, irmão, e o povão estava fazendo o que no dia dos 10 mandamentos? Estava lá, ó, com o bezerro, estava adorando o diabo. Deus tinha acabado de livrar eles com a mão poderosa, irmão. Foi 5 minutos para Moisés subir. Ah, o Moisés não está descendo mais. Vamos chamar outro aí, ó. Estão entendendo? Então, o diabo leva ele lá para cima e fala: olha, se você é filho de Deus, pula, porque o seu pai te segura. Preste atenção. Se você é filho de Deus, você faz igual o filho fez. Está escrito: não tentará o Senhor, seu Deus. Traduzindo, o diabo falou para ele: ei, se você é filho de Deus, você é o cara, você pode fazer tudo o que você quiser. Não, não, não. Jesus falou: eu sou filho de Deus, eu tenho um pai, e o pai verdadeiro traz limites para a minha vida. Eu aprendo a viver quando eu olho para o meu pai. E eu não vou, como filho, ficar abusando do pai que eu tenho. Vocês estão entendendo, irmãos? Não vou fazer o que eu quero porque eu tenho um pai poderoso, não. Não, não, não. E depois o diabo leva para o alto do monte e fala o que para ele? Olha, todos esses reinos aí eu posso te dar, porque foram dados para mim. É só você ficar de joelho rapidinho na minha frente aí e me adorar, que eu dou tudo para você. E Jesus fala: retira-te, saia, vai embora, acabou. Porque só o meu Pai, só o meu Deus, eu adorarei e darei culto, a você não. Fala de quê? De dedicação, de vida dedicada. Eu estava estudando alguma coisa na palavra e lendo, e Deus colocou uma coisa no meu coração que inverteu assim muito tremendamente, e das conversas que eu tenho tido também com muita gente. Sabe, acho que todos aqui, eu acredito que muitos aqui já falaram a seguinte coisa: olha, em primeiro lugar, quem que é na nossa vida? Em primeiro lugar é Deus. E em segundo é a família. E em terceiro não sei o quê. E em quarto não sei o que. Sabe essa lista? Chamada a lista de prioridades. Eu estava pensando sobre isso hoje direito, e Deus falou: rapaz, para com isso aí. Deixa eu falar uma coisa poderosa para você. Tire Deus das suas prioridades. Tira Deus fora disso. Deus não tem que estar na nossa lista de prioridade. Primeiro Deus, segundo não sei quem, terceiro meu cachorro, quarta minha avó que é boazinha, quinta a igreja. Não, irmão. Deus não tem que ser prioridade. Ele tem que dizer quais são as prioridades. Porque Ele é Deus, Ele não é um item na sua vida. Deus não faz parte da minha vida. Deus, Ele é a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo falou: já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em. Então tira Deus desse primeiro Deus, segundo não sei quem, não. Deus tem que estar fora dessa lista. É Deus que tem que te falar quem é que vem primeiro. Quando você está entendendo, irmão? Isso aqui é muito, deu um giro na minha cabeça de 360 graus. 180 graus, 90 graus, quantos graus você quiser. Fiquei no grau, tanto grau que tinha. Ah, mas é um negócio tão bobo. Irmão, não é tão bobo não. Porque todos nós acho que já fizemos isso aí. Primeiro Deus, segundo família, terceiro não sei quem, quarto não sei quem. E Deus falou assim para mim: por que você me colocou no meio dessa lista aí que você fez? E inclusive apaga toda essa lista aí. Sou eu que vai dizer para você quem é o 1, o 2, o 3, o 4. É Deus que dá a lista, e nós não colocamos Deus na lista. Quantos estão entendendo, irmãos? Então o que tem? Tudo bem, você deu uma explicada nos versículos, mas agora o que está acontecendo? Bom, vamos lá agora então. Deus, o Pai fala: tu és o meu filho amado. Um selo de paternidade. Vem o diabo e começa a atacar Jesus aonde? Com o espírito de quê? De orfandade. Querendo colocar na cabeça de Jesus o seguinte: olha,
foi dito para você que você é filho de Deus, mas eu estou vendo umas coisas aí que não está batendo não. Eu acho que você não é filho não, hein? E ele vem colocando essas coisas para tentar fazer Jesus morder a isca. É a isca que muitos de nós temos mordido a vida inteira. O Tiago estava ministrando aqui, eu estava ouvindo, orando a Deus. É muito. As coisas de Deus, elas vão de um lado para o outro, pelo Espírito, assim, ó. Então o Tiago ministrava, e é verdade. Muitas pessoas com a carteira recheada, a conta bancária recheada, é mais fácil servir a Deus. E as pessoas que estão numa, vamos dizer assim, numa dificuldade. Mas eu vou te dizer, biblicamente, o inverso também é verdadeiro. Porque a Bíblia mostra que quanto mais em tribulação as pessoas estão, mais elas oram. E Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, cuidado que quando você tem muito dinheiro, a única coisa que você não pensa é em Deus. Então do mesmo jeito que ele falou é verdade, tem gente nessa, o que eu estou falando aqui também é a mesma coisa. Por quê? Por que esses dois extremos aqui são verdadeiros? Por que esses dois extremos estão errados? Porque é o meio. É aquilo que Jesus falou, mas eu não vivo de pão. Eu não vivo dos resultados da minha vida para dizer que sou filho ou não sou filho. Eu vivo do que o meu pai me falou. E ele me falou que eu sou filho dele. Ponto, acabou. Então eu não estou ligado a Deus através de necessidades. Não estou ligado a Deus assim. A minha ligação com Deus é uma ligação de amor. Quantos estão entendendo? Porque se for uma ligação de necessidade, eu volto no exemplo do Judá de novo, volto de novo. E de outros aqui que têm e terão filhos pequenos. Ele ama o leite. O Judá não ama a mãe dele ainda. Ele não sabe quem somos nós. A mente da criança de 2 meses, ela não sabe quem eu sou. Ele não sabe quem é a mãe dele. O que é que ele tem conosco, tem com ela? Eu tenho fome. Você tem leite. Tira ele do leite para você ver. Bota o leite. Calma. Tira do leite. Bota no leite. Eu já fiz esses testes. Ele fica bravo. Ele está lá mamando. Sabe aquela criança assim, ó? Parece um lago. Ai, que calmo. Ah, que belezinha. Puxa a mamadeira. Ele faz, ó. Fica vermelho. Bota a madeira. Tira a mamadeira. O que é isso? Talvez tenha sido você e eu. Se você está ligado a Deus por necessidades, se tenho, estou calmo. Se não tenho, choro. Seu relacionamento é infantil. É de bebê, é de criança. Porque como eu falei algumas quintas aqui, vai ter uma hora que o leite cessa da mulher. Não é, irmãos? Sabe quem que fez isso aí? Foi Deus que fez. Foi Deus que criou a gente, não foi? Amém? Você crê nisso ainda? Hein? Você acha que você nasceu no laboratório? Você acha que você nasceu no laboratório, depois fica no final, o pastor vai orar para vocês aí. O próprio Deus coloca um tempo de duração do leite, para acabar, o meninão bater asa. E nessa hora que não tem mais leitinho da mamãe, ele vai ter que conversar comigo. Ele vai ter que aprender que eu sou pai dele, que eu vou dar limite para ele, e ele vai ter que se relacionar comigo. E aí ele começa a crescer. Aí ele começa a amadurecer. Quantos estão entendendo, irmãos? Acabou o leite, tem mais leite. Então o que Jesus está falando aqui dentro da questão de paternidade é muito importante para nós. Jesus acabou de dizer, os verdadeiros filhos não vivem dos resultados da vida, mas da palavra de Deus. O que Deus falou? Ele falou que nós que cremos, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. Então nós somos filhos de Deus. Mas você está desempregado. Eu estou desempregado, mas eu sou filho de Deus. Irmão, quem que montou essas coisas? Onde está escrito isso na Bíblia?
que você é filho de Deus, você só se dá bem, só se dá bem, só se dá bem. Mas leia esse livro, pelo amor de Deus. Os filhos de Deus só se dava mal. Se dava mal aos olhos carnais do homem que não tem Deus. Mas foi o apóstolo Paulo que diz sobre tribulação, lá na segunda carta aos Coríntios, a seguinte coisa, que ilustra bem isso, né? Que embora nós estejamos na carne, nós não vamos militar segundo a carne, não vamos guerrear segundo a carne. E embora nós tenhamos tribulação, e temos, a nossa tribulação é o quê? É leve e momentânea. E Deus permite ela para aumentar o nível de glória em nós, e a gente não quer. Então veja a incoerência dos crentes de hoje. Eu venho e canto, derrama a tua glória, Senhor, derrama aqui sobre mim, derrama a tua glória, e tu não fica, eu não sei o que eu estou dizendo, eu não sei, eu não tenho ideia. Tem gente até hoje cantando, derrama a sua Shekinah sobre nós. Por favor, não cante isso, pelo amor de Deus. Você é doido? Se a glória do Antigo Testamento cai aqui, mata todo mundo, derrete essas cadeiras, queima tudo. Você assistiu, alguns estão assistindo aquele filminho de Moisés, lá, a novela do Moisés? O que é a Shekinah, irmão? É um tucho de fogo, é um cano de fogo, que nem um maçarico. Ele cair, aí você quer isso em cima de você? Você é doido. Porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Acabou. Nós estamos em quem? Nós estamos na graça de Jesus Cristo. A Shekinah hoje tem outro nome. Qual que é o nome da Shekinah? Jesus Cristo. É o Espírito Santo. A Shekinah que caiu na época de Moisés, no altar, caiu de novo em Atos capítulo 2 no Espírito Santo, línguas como de fogo sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo. A Shekinah agora está dentro de você. Então nós estamos cantando coisas que a gente não tem ideia. Aí a gente fala assim, derrama a sua glória, Senhor, derrama aqui em mim, eu quero ficar cheio da glória de Deus. Olha aí mesmo, então vamos derramar tribulação nesse povo. Manda tribulação nesse povo, porque o Paulo disse em 2 Coríntios, que a nossa leve e momentânea tribulação, línguas estrangeiras, já está chegando. Servo do Deus Altíssimo. Não presta atenção nele não, irmão, aquele careca não. Olha só, olha. Deixa eu tomar água, irmão, que agora, tribulação. A leve e momentânea tribulação. Como que um homem pode falar isso, irmão? Como que um homem como o apóstolo Paulo, que apanhava mais do que tamborim na festa, como diz, apanhava. Ele era perseguido por judeus, ele era perseguido por irmãos, ele era perseguido pelos gentios. Ele fala em Gálatas 6,17, olha, eu digo para a igreja, ninguém me moleste, ninguém encha a minha paciência, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele apanhou muito, ele apanhava de desmaiar. Era esse homem que diz assim, a minha tribulação é leve e momentânea. E ela produz em mim peso de glória. Quer glória? Derrama a sua glória? Tá bom. A glória de Deus é produzida em nós através das lutas que nós passamos. Não é a luta que nós caímos, irmão. Não é a luta que nós somos derrotados, é a luta que nós vencemos. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, nós lemos domingo. Então você quer glória de Deus na sua vida? Você quer. Então aperte o cinto. Irmão, pense bem. Como é que Deus vai fazer para transformar você na imagem e semelhança de Jesus pelo Espírito? Pense. Dando um monte de festa para você toda semana?
dando tudo certo, sempre certo, sempre certo. Pense. Então o diabo quis atacar Jesus com o que ele tem de mais destruidor, que é o espírito de orfandade, tentando fazer com que Jesus acreditasse nele e não no Pai. E tem sido o truque até hoje. As tentações, esses cristãos que querem viver uma vida sem limites. Essas pessoas que querem viver uma vida sem limites. Esse dia eu estava tendo uma conversa com os irmãos dentro do carro aí, sobre a velha questão do crente que quer beber, o crente não quer beber. Aí todas as referências que as pessoas, e eu só quieto assim, né? Todas as referências que começaram a trazer, falavam da seguinte coisa: não, porque a gente não pode beber, porque é pecado contra o templo do Espírito Santo. Aí alguém falou, mas a Coca-Cola faz pior, e essas coisas, e deixei a turma indo, sabe? Vai lá, e o frango assado faz pior, e a gordurinha da picanha faz pior, sabe? Ou seja, está entendendo, irmãos? E eu peguei e falei assim, aonde que está escrito, que o problema relacionado a beber é um problema relacionado a pecado com o Espírito Santo? Onde que está escrito isso aqui? Não tem. A bebida é um pecado de consciência. É um pecado que vai para outro lado. Não tem nada a ver com ficar medindo cachaça com Coca-Cola. Isso é gente que quer ficar bêbado de uma vez. Vai ficar bêbado de uma vez, rapaz? Eu vou falar uma coisa a todos aqui em nome de Jesus. Eu não vou pregar sobre isso, mas deixa eu só dar um pincelzinho. Se você é um cristão, e o que é um cristão? Eu frequento a igreja. Não é frequento igreja. Se você é uma pessoa que nasceu de novo da água do Espírito, foi transformado pelo Espírito Santo, essas briguinhas não existem na sua cabeça. Pode ou não pode, será? Aí eu vou na Bíblia, eu quero pegar contexto. Rapaz, você quer beber? Fecha a Bíblia, vai lá e toma. Vai tomar cachaça, rapaz. Vai fazer logo. Porque aonde está o Espírito de Deus, estes pensamentos não existem. Não existe essa guerra. Você lembra que eu preguei esses dias aqui? Aonde é que existe essa guerra? No pé da árvore do conhecimento do bem e do mal, fica o diabo falando, mas foi isso que Deus disse? Eu não sei. O que Deus falou? Deus falou que a gente não podia. Mas ele está brincando, é isso aí não. Esse Deus aí está tentando enganar você. Irmão, lembra a frase que eu falei? Aonde tem diálogo, é o diabo que está ali. Você está perto da árvore errada. Sai fora. A árvore da vida não tem ninguém lá. A árvore da vida é Jesus. Agora a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha um diabo lá. Aí os dois pararam lá, o que Deus falou? Então, você sabe essas guerrinhas que algumas pessoas têm, tentando provar que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo outro? Irmão, você já é queda. Aí citaram, né, Paulo, mas o apóstolo Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Realmente. Pronto. Só que estava falando o versículo que ia sair, acabou de se prender e jogar a chave fora. Eu falei, dá vontade de falar assim, tu disseste, tu dizes. Foi você que falou. É verdade. Tudo é lícito ao homem, qualquer coisa. Mas pelo Espírito eu recebo orientação do que convém e do que não convém. Então tchau cachaça. E ponto. Vamos para outra linha. Então, queridos, você vê claramente Deus dizendo, o pai falando ao filho, filho, você é o meu filho. O Espírito Santo o leva ao tentador para testar Jesus no quê? Para testar se Jesus está com fome? Não. Para testar se Jesus voa? Não. Para testar se Jesus quer as cidades do mundo? Não. Para testar se estava firme no coração de Jesus que o Pai era pai dele. Este era o teste do deserto. E quando ele sai dali, ele não sai dali mais Jesus de Nazaré, ele sai Jesus Cristo. Aí é outra coisa. Porque é depois do deserto que ele começa o seu ministério.
E o que é começar o ministério de Jesus? É milagre? Não. Ele começa a revelar. E ele começa a falar pela primeira vez na história. Alguém aparece e fala: Deus é meu pai. Na hora que ele começou a falar que Deus era pai dele, os fariseus queriam matar ele de qualquer jeito. Jesus era considerado na época um profeta. Lembra quando ele perguntou lá em Mateus 16? Quem as pessoas dizem que eu sou? As pessoas estavam falando que ele era Jeremias. As pessoas que estavam falando que ele era João Batista. As pessoas estavam falando que ele era Elias. Daí o Pedro falou: não, você não é nenhum desses não. Você é o Cristo. Você não é mais um Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse dia eu estava lá na minha casa, foi segunda-feira no nosso altar familiar lá. E eu falei: eu vou começar a ensinar a Bíblia na minha casa. Pega lá o pessoal, eu, Renata, Judá estava em outro canal, dormindo, no espírito, e a Helena. Falei: Mateus capítulo 1. Vamos começar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vamos ler tudo, capítulo por capítulo em casa. Primeiro capítulo de Mateus é chato, né, irmão? Fulano que gerou fulano, fulano que era pai de ciclano, ciclano que era avô de sei quem, xlano que era fulano, né? E era filho do outro, filho do outro, filho do outro, que era filho de quem, filho daquele, filho daquele, filho daquele outro, filho daquele outro. Uma página inteira. Ninguém gosta de ler isso. Genealogia. Você pega lá em 1 de Crônicas, são 11 capítulos. Fulano é fulano de tal, fulano é fulano. 11 capítulos, irmão, quase 10 folhas da Bíblia. Fulano é fulano de tal, fulano é fulano de tal, ciclano é fulano de tal. Aí você pensa: isso aqui não tem nada a ver, vamos pular. Irmão, quantos crentes já encontrei na minha vida? Aí pastor, isso aqui não leio não, porque é chato, não sei o que tem a ver isso aqui. Olha lá, aqui ó, que fulano é fulano de tal, que fulano de... Lá em Lucas, é em Lucas capítulo 3. Esse fulano, esse não sei quem, e Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, e Jacó é pai dos 12, os 12 é... Ai não tem nada a ver. Você não entendeu mesmo. Sabe por que as genealogias estão aqui? Para explicar como é importante a paternidade. Você veio da onde? Você é quem? Várias e várias, não é só na genealogia não, várias e várias vezes na escritura você vai ver assim, João, filho de Zebedeu. O cego Bartimeu. Bar quer dizer filho. Ou seja, aquele cego na beira da estrada, as pessoas chamam ele de cego Bartimeu. Não, o nome dele não é Bartimeu. Ele era um cego, filho de um homem chamado Timeu. O nome dele não é Bartimeu. Bar em aramaico quer dizer filho. Então o cego, nem o nome dele eles não falam, mas fala o nome de quem? O nome do pai dele. E quando vai nascer João Batista aparece, né, mãe? Vai saindo das águas, uma sereia assim, Estou saindo, não. O anjo aparece, fala com Isabel, fala com Zacarias. O anjo aparece, fala com quem? Fala com José, fala com Maria. Jesus nasceu em onde, irmão? Jesus nasceu em família. Jesus poderia, ele é Deus, ele poderia aparecer assim, poderia aparecer. Jesus poderia sair de dentro de uma árvore, Jesus poderia sair de dentro da água, Jesus poderia sair de qualquer lugar, porque ele é Deus. Não. Ele nasce numa família, e numa família pobre, não é? A família era simples, mas Jesus não. Você lembra quando Jesus, escute, você lembra quando Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Você lembra quando várias vezes Jesus é chamado de rei dos judeus? Porque aqui no meio da genealogia, onde a turma gosta de pular, porque não você é chato, tem nada a ver, filho fulano que é filho. Já lá, Judá gerou Tamar, a Pérez, a Zera, Pérez gerou Esrom, Arão, Arão, Aminadab, Naasson, a Salmão. Isso aqui não tem nada a ver. Aqui não tem mensagem aqui. Quer pular lá na expulsando demônio. Agora está acontecendo. Sabe o que diz aqui?
Essa genealogia é a genealogia de Jesus, certo? Mas Jesus não é filho de Deus? Jesus não foi, segundo a Escritura, gerado de semente incorruptível. Jesus não é de semente de homem. Já falei aqui, a palavra semente no grego é esperma. O esperma que gerou Jesus não é de homem. Lembra que o anjo Gabriel fala para Maria? A sombra do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo virá sobre você e você vai ficar grávida de quem? De quem? Do Espírito Santo. Mas, mesmo Jesus sendo Deus, o pai dele colocou ele para ser adotado por um homem da terra. Porque você não leu, talvez que você é chato, você acha que não tem nada a ver. Mas José, pai terreno de Jesus, era filho de Davi. Jesus é filho do rei, e é filho do rei no céu, e é filho de rei na terra. Jesus nasceu em qualquer família não, irmão. Vamos ver, Unidu, Unité, sabe aí que o escolhido foi. Ele, não. Não é roleta de bingo. Vamos ver que casa vai cair, gente. Vamos lá, opa, não. Você acha que Deus vai fazer uma coisa dessa? Deus faz com que Jesus nasça numa família de rei. Jesus tem linhagem real de sangue na terra. Porque José é filho de Davi. Para se cumprir a palavra e o nome messiânico, Jesus, filho de Davi. Mas Jesus não é filho de Davi. Jesus é filho de Deus. Então Jesus, filho de José, também não é filho de José, ele é filho de Deus. Mas Deus o coloca dentro de uma paternidade humana. Todos nós somos filhos de Deus, através da fé, fomos feitos filhos de Deus. Mas você já viu em Romanos que Paulo diz assim, que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai? O Senhor Jesus é Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, e Ele nasce, e o Senhor, faz questão de botar um pai, homem, de carne, para ser pai dele, e que tinha linhagem real, tinha linhagem de rei. E aí ele pega e fala, né? Olha, José, não abandona essa mulher, cuida dessa mulher, ó, a figura, ó. Esse filho, você vai ter que adotar José, porque não é seu. Você vai cuidar dele, você vai ensinar ele uma profissão, você vai dar comida para ele, provisão. Você vai ensinar a profissão, direção. O Herodes, lembra? Lembra quando os magos vêm do Oriente? A Bíblia diz aqui na frente, capítulo 2. Eles chegam primeiro no rei Herodes, que era o rei falso. E a pergunta é, aonde está o recém-nascido, o quê? Rei dos judeus. Jesus não podia ser rei dos judeus, se ele não fosse filho de José. Olha como que Deus, irmão, olha como é que a Bíblia, olha, eu não sei como é que não tem crente que não lê a Bíblia, cara. É o livro mais incrível, sabe o que é, irmãos? Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia é o único livro que fala com você. A Bíblia fala, pode pegar qualquer livro que você quiser, que você vai ler. Agora a Bíblia não, você vai começar a ler, ela mostra você, ela mostra as suas falhas, ela mostra o amanhã, ela mostra o profundo. A Bíblia fala com a gente, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então Jesus nasceu por aí, Jesus nasceu numa família, e mesmo sendo Deus, teve um pai terreno. Aí o Herodes falou, vou matar todas as crianças, ó, ao espírito de orfandade aí, ó, através de um demônio chamado Moloque, do Antigo Testamento, onde era oferecido criança picado, vivo e queimado, para esse demônio aí. Ele volta, fala na cabeça, é o diabo, cara. E aí o que José faz? José pega o que os reis trouxeram do Oriente, ouro, incenso e mirra, isso aqui é dinheiro.
Isso aqui não ficou de... Jesus não tinha um hack. Sabe aqueles hack de pôr na sala? Um ouro, incenso. Não, irmão. Aquilo lá é grana, aquilo lá é dinheiro naquela época. Mirra, é bálsamo, é perfume, muito caríssimo. O incenso também. E o ouro nem se fala. José pega essa provisão e foge com Maria e Jesus para onde? Para o Egito. E lá eles ficam até quase Jesus ter 10 anos. Olha que coisa tremenda, irmão. Uma vez Deus pegou Moisés e tirou o povo do Egito para proteger e livrar o povo. Agora na segunda etapa, Jesus esconde, o Deus esconde o filho dele no Egito. Mas quem é que está campeando tudo isso? José. É o pai que está fazendo tudo isso. Pode ler aqui para você ver. O anjo fala com José, José vai lá, pega Jesus e Maria e leva. Aí acaba aquele tempo e fala assim, ó, aqueles que perseguiam o menino morreu, volta para lá, para se cumprir a profecia de Amós, do Egito chamei o meu filho. Aí eles voltam. Aí quando Jesus volta, não volta para Belém, da onde ele nasceu, ele vai para Nazaré, para se cumprir outra palavra, o seu nome será Nazareno. Aí como é que a Bíblia, olha mas que coisa linda, olha, dá vontade de explodir, que coisa linda, cara, coisa linda a palavra de Deus. E tudo falando do quê? Do pai terreno de Jesus que o livrou, proteção, que protegeu, que o alimentou, que o ensinou. Aí chega um momento, e tudo isso ele era Jesus, até 30 anos de idade ele era Jesus só Jesus. Quando ele passa pelo Jordão e pelo teste dos 40 dias, lá quando ele passa pelo diabo, ele não é mais Jesus, ele é Jesus Cristo, ou seja, está revelado o Filho está revelado, e quando um filho se revela, o Pai se revela junto. Lembra que lá diz, nós lemos em domingo, o Pai é glorificado e o Filho é glorificado no... Aí alguém fala, não, paternidade não tem nada a ver não precisa disso aí não. Engraçado, Jesus é Deus, e o Pai arrumou um Pai para ele. Você acha que Jesus não sabia que ele era quem ele era? Mas aí que é lindo. Mesmo você sendo um cara genial, mesmo você sendo uma menina prodígio, mesmo você sendo um cara assim, aquele cara acima da média, e o seu pai seja um cara que tem a 4ª série do 1º ano, deixa eu falar uma coisa aqui, nenhum estudo, nenhuma habilidade, nem que você fala 10 línguas, você é rico, você tem estudo, você tem 10 faculdades, e o seu pai não sabe nem escrever, ele assina com o polegar. Você pensa que eu estou brincando, né? Mas Brasil, mas se você é filho, quando você chega na casa simples do seu pai, você fala assim, é benção, pai. Porque nenhum diploma transforma o filho em pai. O pai dele continua sendo o mesmo. Quantos estão entendendo, irmãos? Jesus é Deus, foi criado dentro da casa de um carpinteiro. Mas quando o pai dele falava, vem para dentro, José. Irmão, você não está entendendo o que eu estou falando, cara. É só na base da oração que você. Que isso aqui é coisa tremenda. Porque quando Jesus foi enfrentar o diabo lá, ele não era um alguém solto. Ele não era um piruá. Sabe que piruá? Pipoca, você vai fazer pipoca, tudo isso. Aí fica um milho solto lá. Não, cara. Jesus chega ali com toda uma estrutura de vida. Que ele recebeu na onde? Na casa dele. Por que que Deus fez nascer Jesus numa família? Porque Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito. Um só Deus, em 3 pessoas diferentes. É uma família isso. O que é amor? Amor é assim, eu olhei para ela olhou para mim, e agora não. Amor não é um sentimento, amor é um relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que eles não se separam, porque eles estão unidos em amor.
O que é amor? Quando alguém perguntar assim, o que é amor? O que é amor para você? O que é amor pra você? Amor é o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem. Isso é amor. E aí Jesus fala assim para você, ó, ame o próximo. Entendeu agora? Ó. Subiu. Jesus chega totalmente fortalecido na hora de enfrentar o diabo. Porque ele ouviu a voz do pai dele se manifestar, mas ele tinha uma família atrás dele por 30 anos. Então ele chega para enfrentar um diabo que queria tirar da cabeça dele que ele é filho. Só que toda a vida dele está carimbada. É filho, é filho, é filho, é filho, é filho, é filho. Foi o pai, foi José, que circuncidou Jesus. Jesus era judeu. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Foi o pai que foi apresentar duas rolinhas e 2 pombinhos para o filho. Quando Jesus tinha 12 anos, todo menino judeu com 12 anos, ele é apresentado na Assembleia dos Anciãos de Israel, para ser testado se ele conhece a Bíblia. Quem é que leva? É o pai. Pouco a Bíblia fala sobre José, mas ele foi um homem de Deus tremendo. Tremendo. Aí vem, escute bem, aí vem a falsa religião e coloca sobre o nosso país uma mãe. E eu pergunto para você, cadê o marido da mãe? Não tem. Está entendendo, irmão? O Brasil é um país que não tem pai, só tem mãe. Estão entendendo? Aquela que diz que é mãe aí, a vizinha aí, que anda de azul. Passa na minha frente. O Brasil é um país que não tem pai. Cadê o marido dessa mulher? Por que essa religião sempre foca a mulher, Maria, e não é a Maria da Bíblia, tá, irmão? Isso aí é uma outra bagunça aí. E está sempre as estátuas, né? Você vê Maria com quem? Com o seu bebezinho. Os dois sozinhos. A pergunta é, aonde é que está o pai? Por que isso foi retirado? Por que você acha? Isso aí não tem nada a ver. Irmão. É para ensinar uma nação inteira que você pode viver sem pai. Que pai não é plano de Deus. Só que é o seguinte, Deus é pai. Deus é pai. E eu quero encerrar com isso, nós vamos continuar domingo. Alguém diz, mas e aqueles órfãos que não conheceram o pai? Vem para a igreja. Que eu quero apresentar, o nome dele é Jesus. Salmo 68 diz, pai de órfãos e juiz de viúvas, é o Senhor na sua santa morada. Nós falamos aqui domingo que não é o desejo de Deus. Nós lemos aqui, eu vou ter que voltar. Voltar, João 14, por favor, João 14, abre lá, é o final. João 14. Nós lemos domingo, acesse lá e assista de domingo, por favor. Aí vem para a igreja evangélica. A igreja evangélica também é a igreja que não tem pai. A igreja é símbolo de quê, irmão? A igreja é símbolo de mulher. A igreja é símbolo de mãe. Então, como diz um pastor que eu respeito muito, o corpo de Cristo é uma coisa linda. É cabeça de pai e corpo de mãe. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, é mulher. Não existe o igreja, existe a igreja. Quando o apóstolo Paulo se refere à igreja, ele chama a igreja de quê? De noiva do cordeiro, esposa, mulher, figura de mulher, figura. Mas quando fala do cabeça da igreja, é figura de quem? De pai. Por quê? Porque no corpo está o sustento e na cabeça está a direção.
Você pode crescer um rapaz bem sustentado, mas sem direção, irmão. Sem inteligência, mente de Cristo. Estão entendendo, irmãos? Olha só que coisa linda que diz em João 14. Nós lemos aquele dia, versículo 18. Eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vocês. Olha o que Jesus fala, né? Não é o desejo de Deus, o desejo de Jesus é que todos conheçam o Pai, o Senhor, Deus. Porque se você não conhece esse Pai aqui, irmão, que é Deus, você sempre será solitário. E a orfandade vai quebrar você no meio. E agora escute o que ele fala. Verso 16. Eu pedirei ao Pai, ó, que mande outro Consolador, o Espírito Santo. Olha, irmão, como Jesus está enfrentando o espírito de orfandade aqui, ó. Ele está falando, eu vou embora, eu vou morrer na cruz daqui um pouco, vou ficar, daqui a pouco morrer, terceiro dia ressuscito, fico mais 40 dias na terra e ó. Mas, do dia que vocês me verem subindo, 10 dias depois, desceu o Espírito Santo. Para quê? Para que nós não sejamos órfãos. E o primeiro nome do seu Pai, que é o Espírito Santo de Deus, é o quê? Consolador. Por que você acha? Agora a gente faz a divisão, irmão. A paternidade de Deus é enviada aos nossos corações para nos trazer consolo. Que história é essa de você estar pelos cantos? Viu aquele irmão chorão? Viu aquela irmã? Tudo. Já falamos domingo, é a síndrome de Marta. Irmão, cadê o Consolador? Cadê? Cadê? Você é órfão? Você está sozinho? Irmão, eu não aguento esses irmãos falando que está sozinho. Como que você está sozinho? Não tem ninguém morando dentro de você? Ah, eu estou falando da presença dos irmãos. Ah, tá. Vez ou outra, algum irmão vai visitar você. Se não for, seja feliz. Porque Deus está contigo. Sabe como é que um dos homens de Deus mais tremendos, o apóstolo Paulo, termina o seu ministério? 2 Timóteo capítulo 4. Velho, doente, sozinho. Esse é o apóstolo Paulo no fim do ministério. Velho, doente, sozinho. E aí? Quer Jesus ainda? Ah, mas por que Deus fez isso com ele? Que coisa triste. Não, está faltando entendimento. Então vamos jogar um pouquinho de luz aí. Não é que Deus estava fazendo Paulo sofrer depois de tanto sofrimento no fim da vida dele. Deus estava dando a última lixadinha para ele entrar no céu. Legal. Porque ele fala assim, ó, no meu primeiro julgamento, ninguém foi na minha defesa. Todos me abandonaram. Cara, quem falou isso aí? Foi o pecador do boteco. Não, o apóstolo Paulo. Porque ele queria ser igual quem? Jesus. Lembra na cruz? Quantas pessoas estão com Jesus na cruz? Um monte. Um monte de gente falando assim, Jesus, aguenta aí que nós estamos aqui, ó, lá para a cruz assim, ó, os discípulos dele, ó, um negou, o outro foi pular na corda lá e cruzou o pescoço, o outro sumiu, o outro correu pelado. Você não tem na Bíblia não, depois você procura, tem um cara que foi pego com um lençol correndo pelado, tão desesperado que ele estava para correr, saiu pelado. Ficou quem? Uma ex-prostituta, a mãe dele, e a prima da mãe, João, que era um garoto de aproximadamente 18 a 20 anos. Esse é o grande Jesus na cruz. E o que ele fala mesmo lá na cruz, irmão, naquela hora de dor? Deus meu, o quê? Por que me desamparaste? Irmão, e aí eu pergunto, por que você quer ser melhor que Jesus, meu Deus do céu?
Por que você acha que você não tem que se unir a Cristo no seu sofrimento? Da onde, meu Deus, da onde que você arruma isso? Se o nosso Senhor, Ele mesmo em pessoa, como dizem Hebreus, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Só existe uma maneira do ser humano aprender a obedecer. Aqui ó. Sabe por quê, irmão? Nós não queremos obedecer. A gente é raça ruim, é raça rebelde, está escrito na Bíblia. O ser humano é que a carne, ela não quer Deus não. A carne quer bater bota por aí. O apóstolo Paulo falou, meu espírito milita, luta contra a carne. O apóstolo Paulo falou, eu esmurro o meu corpo para reduzir ele à obediência de Cristo. Olha que coisa tremenda. Olha que homem comprometido com Jesus. Aquele via um negócio começar a acender, ele, nem que seja no murro, eu vou derrubar você. Mas ele nunca bateu em ninguém, batia nele mesmo. E a única coisa que os cristãos modernos não querem fazer, bater em si mesmo. Eu não estou falando para você fechar a mão na frente do espelho, irmão, ficar assim, ó, seu olho vai sair roxo. Eu estou falando de você enfrentar esse seu eu aí, ó. Esse eu que está aí dentro, fala assim, eu não vou fazer, não vou obedecer. Cara, você tem que partir para cima desse negócio, cara. Porque ele é muito mais pior do que o diabo. Por isso o apóstolo Paulo falou, não dê lugar ao diabo. E como é que a gente dá o lugar ao diabo? Já sei, eu passei perto da macumba. Não. Você dá o lugar ao diabo quando esse seu eu, seu não é vencido. O apóstolo Paulo falou assim, eu parto para cima dele, eu dou murro, eu dou soco nele. Para botar ele no lugar. Carne, fique aí, senta aí, não vai mexer não. Vai ficar aí. A carne fica, ó. Agora, irmão, o que mais tem, igrejas parecem açougue, só costela pendurada, você vai, todo mundo na carne, todo mundo querendo vingar, todo mundo de mal com o outro, todo mundo virando o cara. Rapaz, onde você está indo? Cadê o pai que fala? Cadê o consolador? E aí o versículo 17, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber e nem vê, e nem o conhece, mas ele habita em você e estará convosco. Ó, segunda coisa de pai. Primeiro, o pai, a paternidade enviada em nós, e não somente enviada, envivida primeiro, ela consola você. Você não fica mais desesperado, você não fica mais, ninguém me ama, ninguém está com, sabe essas coisas? Não, cara, ele está dentro de mim, ele está dentro de mim. E não somente está dentro de mim, mas ele estará sempre. Lembra aquilo que Jesus falou? Final de Marcos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho, nunca estou sozinho. Nunca. Ele mora dentro de mim. Tem um anjo do meu lado. Está escrito na Bíblia, Salmo 35. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Ah, mas isso é muito pouco. Romanos 8. Nós não sabemos nem orar e nem pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele me assiste, ele me assiste, ele vem comigo na minha hora de fraqueza e intercede por mim diante do Pai. Sabe quem é que anda orando por você? Não é a mãe, não é o pai, não é o irmão, não é o pastor, não é o colega, é o Espírito de Deus. Ele ora por você, ele pega o seu nominho num papelzinho, igual da igreja, e leva lá para o pai, está aqui, ó, eu quero falar hoje. Ele está meio cabisbaixo, ele está meio ruim, mas ele leva o seu nome lá. O que nos falta, não é um monte de gente ao nosso lado, o que nos falta é fé. Porque quem tem fé não anda sozinho. Quem tem fé não sofre de solidão, porque solidão é um dos espíritos da orfandade. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, mas foi me apresentado Cristo Jesus, e Ele vem morar dentro de mim, para que nunca mais eu esteja sozinho, nunca mais, Ele está dentro de mim. Mas é preciso fé, eu preciso crer. Não deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Olha só o que Ele diz. Olha só o que Ele diz. Ele fala aqui mais adiante, verso 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Ó o Pai, ó. O Pai é aquele que ensina, o Pai é aquele que direciona. Ó.
todas as figuras de pai em Deus, todas. Ele vai ensinar, verso 27, eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Irmão, o que mais a gente precisa nessa vida? Nessa vida bagunça, essa vida que é só tribulação, é só auê, você tem paz, por quê? Porque Ele está em ti, Ele está em você, Ele te deu paz, e não dou como o mundo dá não, essa paz esquisita aí, mas não tenha, uma das coisas que é marca do espírito de orfandade, medo. Por que muitas pessoas até hoje nas igrejas, eles têm medo? Eles não têm fé, eles têm medo. A hora que é para ele dar o passo em cima da água, ele não dá. Ele quer que Jesus chegue até em cima, perto do barco, suba no barco e pegue nele. Ele não consegue. Jesus é o Senhor mesmo, sou eu mesmo. Então se é, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Uma das marcas do espírito de orfandade é o medo. E o medo bloqueia a fé. O medo, ele não te deixa ousar. O medo não te deixa ir ser intrépido, ir adiante. Por quê? Da onde é que você recebeu o espírito de medo? Não foi do seu pai, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós não temos recebido um espírito de medo. Nós, para que de novo venhamos a ter temores, mas o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Entendeu, cara? E aí ele fala assim, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Depois ele entra no versículo, no capítulo 15, ele fala assim, sabe do que eu vou resumir isso aqui? Sabe o que é um pai e um filho? Sabe como é que um pai vive com o filho? Eu sou a videira, você é o galho. Todo galho que está, o quê? Conectado, enxertado na videira, ele dá fruto. Não é porque o galho é bom, é porque você está ligado na videira. A videira é quem, irmão? A videira é Jesus. Se coloque de pé.